Chegando por aqui, cumprimentar a todos que estão entrando conosco com a paz do Senhor, com mais um EBD em família, uma família para instruir a sua. Do meu lado aqui, cumprimentar ao diácono Fábio Júnior, pastor Gideone, hoje estreando aqui conosco, fechando parceria, e também João Von Rondon, evangelista ali atrás das câmeras. E você que entra conosco, mais uma importantíssima lição, porque trata essencialmente de uma das figuras mais relevantes no que concerne ao relacionamento de Deus para com seu povo. Uma das figuras onde vai evidenciar o cuidado, o zelo integral que o Senhor tem sobre cada um que está dentro do seu aprisco, dentro do ambiente a qual Ele projetou para estar zelando, cuidando, orientando. Temos aqui a lição de número 8, será ministrada, querendo Deus, dia 20 de novembro de 2022, em todos os nossos templos da Assembleia de Deus. Estamos aqui para dar mais uma importante informação sobre este importante assunto. E hoje vamos falar sobre o bom pastor e os pastores infiéis. Temos aqui uma imagem de uma mão, figuradamente, de um pastor que cuida, ou que está entre os seus braços uma ovelha. E temos que, na verdade prática, diz que as Escrituras revelam Deus como pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos, os líderes que trabalham nessa função eclesiástica que é o pastoreio hoje em cada cidade, em cada canto do Brasil, onde está plantada uma igreja local, temos um pastor, temos alguém que se preocupa com o cuidado de pessoas, e hoje nós vamos aprender sobre esse assunto. Então, no objetivo da lição, no primeiro ponto, nós vamos identificar o rebanho dentro das Sagradas Escrituras, descobrir os pastores infiéis de Israel, porque se existe o bom, consequentemente, o outro lado da moeda, que é uma realidade também que se vê em toda a história, existe também um mau, o infiel pastor, e dentro das Escrituras nós vamos observar e refletir sobre isso. E terceiro ponto, nós vamos refletir sobre o bom pastor, tá bom? Fique conosco, e já nesse primeiro ponto, nós vamos entrar com o professor Fábio Júnior, que estará nos comentando aqui este ponto. Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem. A paz do Senhor, pastor Alexandre, a paz do Senhor, pastor Gideones também conosco aqui, uma alegria muito grande estar conosco aí para nos honrar com as suas contribuições também, que Deus abençoe grandemente. João Von Rondon, que está sempre conosco, Deus abençoe a todos. Então, meus irmãos, iniciando a nossa lição, mais uma riquíssima lição, acerca do bom pastor e os pastores infiéis. Para iniciar a nossa lição, o comentador resolve trazer algumas considerações sobre o rebanho, acerca do rebanho. Já que vamos falar de pastor, o bom pastor, o pastor fiel, o pastor infiel, é nada mais que justo falar sobre o rebanho que esse pastor venha a pastorear ou já pastoreia. Então, sobre o rebanho, ele traz pelo menos 4 considerações. A primeira traz algumas considerações acerca das ovelhas, o que é a ovelha no seu sentido literal e o que seria a ovelha na perspectiva bíblica. Quando se trata de ovelha na Bíblia, qual seria a ideia trazida aí? A segunda é a natureza da ovelha, e porque este animal, né, tem algumas características que é inerente à sua natureza, que faz com que ele seja comparado com o povo de Deus, comparado com a igreja, e nós vamos estudar isso também. E a terceira consideração é sobre o rebanho propriamente dito. O que poderia ser considerado rebanho do Senhor, nesse contexto da profecia de Ezequiel, mas também em todo o contexto bíblico, quando nós falamos de rebanho, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, o que se está querendo tratar. E por fim, a respeito dos pastores, nós vamos falar isso tudo nesse primeiro tópico. As ovelhas, no que diz respeito às ovelhas, o comentador nos traz uma observação, um esclarecimento que diz qual que é a ideia de ovelha no seu sentido literal. E eu acho que não é novidade para nenhum de nós
que a ovelha é a fêmea, né, no sentido literal, enquanto animal, ela é a fêmea do carneiro. Então, a ovelha é a fêmea do carneiro e que tenha uma idade superior a 1 ano. Porque se for idade inferior a 1 ano, dentro da tradição judaica e também nos nossos dias, se for inferior a 1 ano, não é considerada a ovelha ainda, né? É considerada o cordeiro, um cordeiro macho ou fêmea. Mas o fato é que se tiver menos que 1 ano, seria considerado cordeiro e não ovelha. Então, literalmente falando, o sentido exato do termo ovelha é isso, é a fêmea do carneiro, e eu acredito que isso não é novidade para muitos de nós. É importante notar que nesse sentido literal, quando nós falamos de Novo Testamento, o comentador nos traz uma informação de que, nesse sentido de ovelha enquanto animal, animalzinho lá, de lãs e etc., ele só aparece uma vez no Novo Testamento e por ocasião do momento em que Jesus está purificando o templo. Então faz menção ao termo ovelha e naquele caso, aqueles que vendiam, dentre outros animais também ali, ovelhas no pátio do templo, aquele termo ali é utilizado no seu sentido literal, não está fazendo nenhuma alusão ao povo de Deus, seja o povo de Israel, ou à igreja que estaria por ser inaugurada, né? Então ali é a única vez no Novo Testamento que o termo ovelha aparece no seu sentido literal, no seu sentido real, no sentido que nos traz os dicionários. Mas esse sentido não é o único, e quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que ovelha se refere ao povo de Deus, ou a crentes em específico, aqueles que foram separados, quando pensamos no povo de Israel, separado enquanto povo, são considerados ovelhas do Senhor, e enquanto igreja, quando pensamos em termos de Novo Testamento, cada crente em específico é considerado um crente piedoso, cada crente piedoso em específico é considerado uma ovelha do Senhor. E por que isso? E aí nós entramos no subtópico de número 2. Porque a ovelha, enquanto animalzinho lá, ela tem algumas características inerentes à sua natureza, que faz com que, algumas características, melhor dizendo, desejadas por Deus, que existam também naqueles que foram chamados para serem participantes do reino de Deus. E aí, quando nós falamos da natureza da ovelha, o comentador nos traz algumas aqui, que nós podemos perceber, se formos analisar também presencialmente uma ovelha, nós podemos perceber que ele é um animal indefeso. A ovelha é um animal indefeso, a ovelha é um animal muito medroso, então são características da ovelha, indefesa, ela é medrosa e ela facilmente se dispersa. Se ela for assustada, qualquer susto, alguém vier a promover um susto para aquele pequeno animalzinho, ela facilmente se dispersa, né? Então elas têm essas características. Além disso, a ovelha, ela não cuida de si própria. Ela não tem essa capacidade de cuidar de si mesma. Quando nós falamos com os nossos filhos, às vezes vai sair sozinhos, nós falamos, toma cuidado, se cuida. Isso não é algo possível para dizer para este animalzinho ovelha, porque ela não tem essa capacidade intrínseca às suas características de cuidar de si mesma. Ela precisa dos cuidados de outrem. E os cuidados deste outro são os cuidados do pastor. Então, por conta desta natureza, dessas características inerentes à natureza da ovelha enquanto animal, é que o Senhor, ele considera tanto o povo de Israel, no contexto da Antiga Aliança, quanto a igreja do Senhor, os crentes piedosos da Nova Aliança, como ovelhas. Nós também somos frágeis. Nós também, se não estivermos sob os cuidados do nosso pastor, e o nosso pastor, nós sabemos, o sumo pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele também outorgou esta linda missão para tantos outros homens de Deus que nós temos, e aí falando a nível de Assembleia de Deus, se nós não estivermos sob os cuidados dessa liderança do pastor, nós também ficamos indefesos. Nós não temos defesas próprias contra as investidas dos animais ferozes que vêm para tentar destruir, acabar e devorar as ovelhas, né? Nós ficamos indefesos, então nós também temos essas características. Nós sentimos medo e precisamos do acalento, do cuidado do pastor, do nosso sumo pastor e daqueles que foram constituídos por Deus para esta nobre missão, para que nós sejamos encorajados, para que nós sejamos cuidados e para que nós não venhamos a nos dispersar. Então, se por um lado a ovelha é tão querida e tão desejada por Deus, há um cuidado tão grande, por outro, existe a responsabilidade
do pastor em cuidar deste ser que é tão frágil aos olhos humanos e tão frágil também aos olhos de Deus. Deus tem esse cuidado de constituir pastores para cuidar e cuidar bem de suas ovelhas. Então, feita essa consideração acerca da ovelha e a sua natureza, e essa correlação da ovelha com eu e você, crente, piedoso, na nova aliança, com o povo de Israel, aí nós passamos para o subtópico de número 3 e entendemos que rebanho, quando nós estamos falando de rebanho aqui no contexto bíblico, no contexto de Ezequiel aqui no primeiro momento, nós estamos falando do povo de Israel, o rebanho do Senhor, dentre tantas nações que existiam à época, mas o rebanho, aquele que foi separado a partir da promessa feita a Abraão, depois com Isaac, Jacó e a sequência das tribos, o rebanho do Senhor é o povo de Israel. Isso no contexto da antiga aliança. Isso não impede que nós, enquanto igreja do Senhor hoje, sejamos tratados como rebanho do Senhor também. Então hoje nós, no contexto da nova aliança, eu e você, crente, a igreja do Senhor aqui na terra, nós somos o rebanho do Senhor. E enquanto rebanho do Senhor, também é importante que tenha na nossa natureza, seja inerente à nossa natureza, essas características da ovelha. E de igual forma é importante que entre essas ovelhas, conduzindo este rebanho do Senhor, tenhamos pastores constituídos pelo próprio Deus para dar continuidade ao cuidado que Ele tem dos altos céus, mas atribuiu para cada um de nós, para aqueles que foram constituídos para o santo ministério do pastoreio. E os pastores? Aí o comentador traz uma distinção que é importante. Quando nós falamos de antiga aliança, nós estamos falando de um governo teocrático, falamos do povo de Israel. Deus no poder, né? Nós estamos numa democracia a nível de Brasil, que seria o povo no poder. Mas quando nós falamos de povo de Israel na antiga aliança, é teocracia, é um estado confessional. O judaísmo é a religião oficial, então não há separação entre estado e religião no contexto do povo de Israel naquele momento em que Ezequiel estava profetizando. Então, se não havia separação, os reis eram, sim, constituídos por Deus. Quando não da vontade diretiva de Deus, mas pelo menos da vontade permissiva, como foi no caso do primeiro rei de Israel, Saul. Mas o fato é que o rei ali era o representante do povo e de Deus nas questões administrativas. Se nós tínhamos também o sacerdote como um representante de Deus, o profeta como um representante de Deus em questões específicas, o rei nas questões administrativas e de gerir o povo era o representante de Deus constituído por Deus. Então, naquele contexto, quando falamos de pastor, estamos nos remetendo ao rei, ao monarca de Israel. Hoje não é dessa forma, nós temos algumas distinções e quando nós falamos de igreja, a igreja ela tem uma instituição própria. O governo de uma nação, seja brasileira ou qualquer outra, não é necessariamente o representante de Deus para a igreja. Os representantes de Deus para a igreja são os anjos que estão nas mãos do Senhor Jesus. Nós vemos no Apocalipse e esses anjos são os pastores constituídos por Ele mesmo. Queridos, dentro aí desses aspectos que vimos sobre o rebanho, percebemos aqui várias características que claramente podem se aplicar a cada um daqueles que entendem que precisam do cuidado de Deus. Todos nós temos as nossas carências, as nossas necessidades e todos nós, sem exceção, nós nascemos para sermos totalmente dependentes do cuidado integral do nosso Supremo Pastor, do Senhor, seja através das situações, muitas das vezes a gente não entende por que não aconteceu, por que não se deu isso, mas se nós entendemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor, nós também vamos entender que Ele sabe como cuidar e como tratar cada uma das suas ovelhas, porque Ele conhece. Ele conhece cada um de nós de forma detalhada. Queridos, vamos para um rápido intervalo, já voltamos, continue conosco, compartilhe, aproveite aí para interagir conosco, um assunto muito importante para a nossa vida com Deus.